Ele é meu culpado. Que é muito importante. Ele é minha comadre e madrinha, né? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a instituição por adotar esse livro no clube do livro espírita do grupo de assistência fraterna. Agradecer sempre a oportunidade que a doutora Laudelina nos concede de estarmos aqui. Muito bem, eu tenho um carinho especial por esse livro. Até porque o centro espírita, onde eu me tornei espírita, no interior da Bahia, se chama A Caminho da Luz. Então, Tá ligado, ele tem que falar no outro. É o outro gravação. Explica para ele lá. Deixa eu só ver se está. Então, onde eu me tornei espírita, A Caminho da Luz. Um centro espírita onde eu aprendi muita coisa e que me deu base. Então, a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha 11 anos. 11 anos. Naquele tempo, a gente animava, tinha muito tempo para a leitura. Muito bem. Esse livro foi concluído por Emmanuel em 1938 e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1939, pouco tempo antes da Segunda Guerra Mundial. Ele marcou o século XX. Então, Emmanuel, esse espírito quase perfeito, superior, quase puro, nos trouxe uma síntese belíssima por intermédio do A Caminho da Luz. É uma síntese histórica da vida espiritual do planeta Terra e de seus habitantes. É o resumo da história espiritual da Terra. Então, quem puder, gente, numa tarde a gente lê esse livro. Quem puder, ler esse livro. É importante a leitura desse livro. É fundamental para nós conhecermos a nossa história. Quem não conhece a própria história terá dificuldade de se conhecer. É como a história de tudo. A história da medicina, do direito, da psicologia, de todas as ciências, da filosofia. Quem não conhece a história, não conhece a ciência, não conhece a pessoa, não conhece o lugar. Como é fundamental conhecermos a história de tudo, da Terra, da nossa evolução, de tudo que nos cerca. Então, Emmanuel, ele Capítulo 22, ele escreveu esse livro com o objetivo primeiro, é um sinal, com o objetivo de nos esclarecer, mas ao mesmo tempo preparando a todos nós para o evento que adviria o planeta e que abalaria o planeta, que foi a Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Emmanuel explica, já no primeiro, o livro tem 25 capítulos. No primeiro capítulo, ele fala a respeito da formação da Terra. E ele vem com uma revelação interessante, que por 2 vezes, um grupo, uma falange de espíritos perfeitos, se reuniram para decidir alguma coisa. A primeira vez, a decisão para a formação do planeta Terra. E a segunda vez, eles se reuniram para a decisão da vinda do nosso Senhor Jesus até esse planeta. Isso há mais de 4,5 bilhões de anos. Alguns cientistas arredondam 5 bilhões de anos. Então, há 5 bilhões de anos, no mínimo, Jesus
já é um espírito puro. Por isso que ele disse: antes que Abraão exista, eu sou. E há quem diga, aí não é Emmanuel, que nós fizemos parte das células de Jesus quando ele ainda encarnava. Por isso que nós temos esse vínculo com ele. Então, a decisão da formação do planeta, da gênese do planeta, veio dessa pleiade de espíritos puros, na qual Jesus pertence. Então, Jesus não foi só um profeta, um espírito superior, ele foi o responsável para a formação desse planeta, de outros também, porque constantemente novos mundos físicos são criados, como o próprio mestre dizia. O Pai trabalha e até hoje ele trabalha, nunca parou de trabalhar. Então aqui tem um resumo dos 25 capítulos do livro. Não foi Emmanuel que fez, mas nós dividimos esses 25 em 4 partes. A primeira parte, a preparação da humanidade. A segunda parte, a preparação para o Cristo. Aqui, ó, 3 capítulos. A primeira parte tem 9 capítulos. A terceira parte tem 8 capítulos. E a quarta parte tem 5 capítulos. Vai até o 25. Então, fizemos essa divisão. Mas o livro não é dividido em partes. Ele vai direto do capítulo 1 até o capítulo 25. Muito bem. Então, vejamos agora os capítulos 1 a 1. Vamos ver em 30 minutos da fé. A gênese do planeta. Jesus, com a incumbência de organizar esse planeta. Não só de organizar, não só de construir, de fundar, de elaborar, mas de dar continuidade ao seu objetivo. Jesus é o diretor espiritual dessa escola sideral. Ele é o responsável por todo o trabalho de evolução desses tantos bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, vinculados a esse planeta. Então, bem, Allan Kardec, no livro Gênesis, explica a respeito desse assunto. A própria astronomia, que é a ciência que, ao meu ver, que mais nos aproxima de Deus, explica a origem dos mundos, das estrelas, das constelações, das galáxias, dos planetas, dos satélites, inclusive a formação da estrela, do Sol. Todos os planetas do sistema solar vieram do Sol. Tudo aquilo que a gente está vendo aqui veio de uma partícula da estrela. Tudo é formado por matéria estelar. Agora, os planetas geram os seus satélites. A Lua é fundamental para que o planeta Terra tenha estabilidade para fazer seu movimento em torno do Sol. Movimento de rotação e movimento de translação. Então, a Terra e a Lua, nesse equilíbrio magnético, é de fundamental. Então, a estrela gera o planeta gera satélites. E também, gerando também outros componentes, cometas, asteroides, né? Então, vejamos, aqui no capítulo 2, já Emmanuel começa a falar sobre as primeiras vidas no planeta. Protozoários, amebas, os organismos unicelulares, os minerais, vegetais, os animais. E é interessante como Emmanuel fala sobre os ensaios monstruosos, aí envolve os dinossauros, os brontossauros, aquele momento, a gente sabe que tudo em a natureza tem uma função de equilíbrio ecológico. A natureza, ela se basta. Então, o que nós chamamos de natureza, Emmanuel fala a respeito da criação dos primeiros seres vivos no planeta. Tudo isso, gente, para o espírito. Tudo isso para o espírito. Aí vem as raças, os
ser humano. Emmanuel diz que existiram dois tipos de seres humanos na Terra: os terráqueos primitivos, os espíritos simples e ignorantes, e aqueles que foram trazidos de outros planetas, de outros lugares, que foram expulsos, entre aspas, daqueles planetas, especialmente da estrela denominada Capela, a estrela Capela. Então Emmanuel diz que muitos espíritos que não acompanharam a evolução daqueles planetas tiveram que sair de lá e foram para outros planetas. Um deles, o planeta Terra. Então, o que é que nós observamos aí? O espírito que não acompanha aquela sociedade que evolui, ele vai ser afastado. Não é que ele vai ser afastado, ele não vai dar conta de continuar. Ele, por si só, se afasta. Então, muitos daqueles espíritos vieram até o nosso planeta e formaram a sociedade hindu, egípcia, chinesa, a hindu-europeia, formando assim o que ele chamou de raça andâmica. E o que a Bíblia fala a respeito de Adão e Eva, a queda do paraíso, a queda do homem, o afastamento do paraíso, qual foi o paraíso? Tem muitas interpretações. Uma delas, os planetas que estavam em nível de evolução superior, que tiveram esses recalcitrantes do erro afastados. Ou seja, quando alguém evolui, quando a sociedade evolui, automaticamente os que não puderem acompanhar essa evolução intelectual e moral vão ser afastados. É uma questão energética, de vibração. É como a alma gêmea. A alma gêmea é aquela que sintoniza intelectual e moralmente conosco. O que é evolução intelectual e o que é evolução moral? Evolução intelectual significa compreensão das coisas, compreensão do fenômeno. Evolução intelectual é compreensão. Evolução moral é amor, sentimento. Então, o que aconteceu com esse grupo? Muitos milhões de pessoas, espíritos que saíram de lá, evoluíram intelectualmente, mas não evoluíram moralmente. Qual foi a derrocada? O orgulho. É tentador quando se conhece muito. É tentador. E a queda vem exatamente porque compreende muito, sabe muito, mas não se dispõe a amar. Por isso que até hoje nós não compreendemos a arquitetura que fez, a engenharia que construiu as pirâmides do Egito. E eles não vieram satisfeitos. Emmanuel diz que eles vieram contrariados. Os menos contrariados foram os egípcios, os mais resignados. E logo retornaram, porque o castigo, entre aspas, durou alguns milênios, mas não durou a eternidade. Agora imagina a solidão desses grupos. Saíram da convivência de entes queridos, de entes amados, para conviver com pessoas estranhas, num ambiente inóspito, num ambiente difícil, num ambiente que não tinha quase nada em relação aos mundos que eles conviveram. Como é triste, foi um degredo, foi uma prisão para eles. Uma prisão para eles. É muito triste. Aí vem a civilização egípcia, a maravilhosa civilização egípcia. A mais cativante, a mais linda de todas. Não se conhece direito a medicina, a arquitetura. Nós tivemos no Egito até perfume. Nós entramos numa sala, num templo, num lugar muito interessante, onde existiam ali todas as fórmulas de perfumes. Tiraram fotografias e depois decifraram. E depois se transformou em perfume francês. Os perfumes da França
vieram do Egito. Que civilização imponente. Estudiosos da matemática, da astronomia, da astrologia, da medicina. Perfeitos em quase tudo. E foi lá que Moisés aprendeu a ser o que ele foi. Além de grande médium, grande legislador, precisou da educação do Egito. E o nosso mestre precisou do Egito para se proteger e passar os 2 primeiros anos, mais ou menos, até que Herodes pudesse desencarnar, porque ameaçava a vida do menino. Que mistério o Egito! E foi lá que nós concluímos o Tratado dos Evangelhos. O que tem naquele lugar? Estamos em época de Copa do Mundo, eu sempre torço pelo Egito, depois do Brasil, né? Mas os egípcios, e eu fico pensando, ontem eu estava vendo o jogo do Egito e pensando, que pena, né? Esses egípcios de hoje, e se alguém me perguntar, o que eu mais gostei do Egito foram os egípcios, mais do que as pirâmides. Generosos, bem-humorados. Mas eu fico olhando os egípcios, durante o passeio eu ficava pensando, meu Deus, os egípcios de hoje são herdeiros de uma cultura fantástica. Não são os mesmos egípcios de há 4.000 anos. E a segunda maior renda do Egito é o turismo. Então esses grandes egípcios, esses degredados, foram resignados. E assim que eles evoluíram, voltaram para os planetas de onde eles tiveram que ser afastados temporariamente. Diferente dos hindus, os hindus ficaram mais revoltados, muito inteligentes também, todos muito inteligentes, todos gênios. A Atlântida, por exemplo, a história de Atlântida, continente perdido, de pessoas que vieram desses planetas de Capela. A Índia, o grande berço cultural de todas as raízes da religiosidade. A religião hindu, ela veio antes do pensamento religioso do egípcio. Eles são mais antigos do que o egípcio. Então, veio também formando. É o berço da sabedoria, das filosofias, das religiões. É muito difícil alguém visitar a Índia e voltar do mesmo jeito. Como também esses países como China, a Europa, o Egito principalmente. Então veio essa sociedade que se organizou muito próxima do sentimento de religiosidade. O Egito ficou muito preocupado, segundo Emmanuel, com a questão da vida após a morte, valorizando quase que como uma espécie de hino de saudade do paraíso perdido, do planeta de onde eles vieram. Aí vem a família indo-europeia, mais orgulhosos do que todos, porém tiveram a generosidade de ajudar os espíritos terrenos, terráqueos, simples e ignorantes, que não tinham tanta inteligência. Foi o grande mérito da cultura indo-europeia. Mas eles eram muito inteligentes, realmente. Todos, sem exceção. Mas todos, sem exceção, orgulhosos. Mas Jesus, como dirigia todo esse processo, nunca deixou de enviar seus mensageiros para ajudar esses degredados e também os espíritos terrenos. Aí vem o povo de Israel. Esse, então, povo escolhido para o monoteísmo. Emmanuel fala quanto foi importante esse povo. Ele não fala de Abraão, de Isaac e Jacó, mas ele começa a analisar, nesse capítulo, a função e a importância de Moisés. Muito importante. Moisés foi fundamental para preparar a vinda do nosso Senhor. Então, aí vem a história bíblica contando a respeito de Moisés, a travessia, a escravidão do Egito ali. Então, a civilização judaica veio com duas funções: de firmar o pensamento
do único Deus e preparar esse povo para a chegada do Messias. Um Deus severo, mas o Messias viria falando de um Deus de amor. Então esse povo aqui, Israel, foi fundamental. Também exilados. Índia, Israel. Só que eles não tinham onde ficar, depois que organizaram suas vidas. Depois do povo de Israel vem a poderosa China. Um grupo de exilados foi morar, residir no extremo oriente do planeta, com características de disciplina. E o Senhor mandando seus mensageiros, alguns conhecidos, Confúcio, lá na Índia, Buda, Lao Tse e tantos outros desconhecidos. Há muito espírito superior anônimo nesse planeta até hoje. Não aparecem em nossa história, mas que dão sustentação a esse planeta. Então a cultura chinesa, ela vem para fortalecer o Extremo Oriente, dando à cultura a inteligência, mas também firmando o ponto da disciplina, para que através da disciplina o indivíduo pudesse se encontrar. O livro Caminho da Luz é um livro de reflexão, para que nós nos posicionemos em relação à nossa própria vida, ao lar, à família, à comunidade na qual convivemos. Então, aqui são pessoas, são grupos diferentes. Depois da China, Emmanuel fala sobre as grandes religiões do passado, todas com a função de melhoria espiritual, especialmente daquele grupo exilado. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta: qual é a melhor religião? E os Espíritos respondem: aquela que faz do ser humano um ser humano melhor. Toda religião que modifica, que faz com que o ser humano se supere, se melhore, é boa. Porque esse é o objetivo de todas as religiões. Shintoísmo, budismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, todas são fundamentais. Aí veio a Grande Grécia. A Grécia foi o resultado de um refinamento do indo-europeu. E Jesus, naqueles séculos 5 e 6 antes de Cristo, antes da sua era cristã, ele encaminhou muitos filósofos. E Sócrates é considerado por Emmanuel o precursor do pensamento crístico, assim como o seu discípulo, Platão, foi o precursor dos princípios estudados em nossa doutrina espírita. E depois veio seu discípulo Aristóteles, que foi o precursor, o fundador da ciência. Os gregos inventaram a ciência. E o que é ciência? O estudo sistematizado a respeito de algum fenômeno, a respeito de alguma coisa. Os gregos foram os autores da ciência. E Aristóteles, o grande pai da ciência. Discípulo de Platão, por sua vez, discípulo de Sócrates. Antes de Sócrates, teve também um outro grande pensador. Muitos pensadores. Pitágoras, matemático, filósofo. Impressionante a Grécia. A Grécia veio fazer com que o homem aprendesse a aprender. Os gregos nos ensinaram a aprender. Depois da civilização grega, aí veio a civilização romana, que aprendeu dos gregos e popularizou, difundiu o pensamento grego em toda a terra, em todo o mundo civilizado. O direito romano, por exemplo, influenciou o direito chinês, direito japonês, direito oriental, todo o direito ocidental. O romano mais tarde adota o pensamento crístico como religião. Aí surge o cristianismo. E se não existisse a Igreja Católica, que foi organizada pelo Império Romano, não teríamos os evangelhos do dia de hoje. Não teríamos o Novo Testamento. Teríamos apenas o Antigo Testamento, que faz parte da Bíblia judaica.
a maior organização que o homem já fez foi o Império Romano. Depois, a Igreja Católica, porque ela segue a estrutura do Império Romano. Mas vamos ver o que aconteceu depois com a Igreja. Então, em Roma, com toda a sua pujança, dominou a terra por 1.200 anos. Depois vem a vinda de Jesus. Emmanuel dá um salto e já no capítulo 12 fala da vida de Jesus, que marcou a humanidade, marcou moralmente. Qual era a grande diferença? O seu amor. A grande tese de Jesus foi o amor puro. Claro que a inteligência é brilhante, espírito perfeito, espírito puro, portador de inúmeras características, mas amoroso. E nos trouxe um Deus de amor. Então, é o resultado da cultura judaica. O resultado vem aí. E vem na simplicidade. Vive na simplicidade. Às vezes eu me paro, doutor Valdemir, e me pergunto, como é que eu sou tão poderoso, mas tão poderoso? Foi tão simples. Foi tão humilde. Ainda se sujeitou à vergonha de ser conduzido como criminoso, carregando uma cruz. A pior dor moral é a vergonha. A pior dor moral que existe é a vergonha. Imaginemos, tão poderoso, aceitar carregar uma cruz no meio de todos, sendo humilhado. Então ele veio para confundir os orgulhosos. Mas ele deu a sua vida, olha o compromisso desses espíritos puros que se reuniram para aceitar o pedido de Jesus. Porque Jesus se dispôs a vir a esse planeta, que ele fundou, que ele organizou. Ele mesmo fez questão de vir para ajudar, para nos ajudar. Aí, evidente que o Império Romano acolheu o pensamento do Cristo, a posteriori. Outros mensageiros vieram, seus discípulos. O grande apóstolo Paulo, que era cidadão romano, também veio para levar o pensamento de Jesus para pessoas que não fossem judaicas. Então Paulo levou o pensamento de Jesus para quem não era, quem não pertencia ao judaísmo. Então aqui vem os desvios de Roma. Roma teve o seu declínio. Isso marcou a queda do Império Romano. Até hoje nós sentimos. Foi algo tão espetacular que até hoje a queda do Império Romano reflete em todas as culturas, até hoje, quanto mais naquele tempo. Só que Roma caiu por causa dos seus desvios e a Igreja Católica, naquele tempo que chamava católica, a Igreja abraçou os bárbaros, entre aspas, as comunidades. O Império cai, o pessoal fica sem noção, sem rumo, sem orientação, mas a Igreja acolheu. Quando Roma cai, a Igreja se eleva para organizar aquelas sociedades daqueles bárbaros. E aí vem o feudalismo, sempre a Igreja poderosa. Ela ficou tão poderosa que criou o papado. O Papa tinha mais poder do que qualquer rei. E aí começam também os problemas das tentações do abuso do poder. A evolução do cristianismo veio através de tantos mensageiros. E um dos principais, Santo Agostinho. Depois veio São Tomás de Aquino. Na Idade Média, tão difícil, veio Francisco de Assis, falando de simplicidade e de humildade. E aí vem, aqui eu falei da invasão dos bárbaros, derrubaram o império, e a Igreja vem e acolhe, e protege aquela civilização.
A Idade Média é a idade do abuso. Exatamente na Idade Média foi a idade que o poder extremo da igreja caiu em tentação. A Inquisição, matando pessoas, condenando, o abuso. E aí veio também esse período do racionalismo, cientistas que não concordavam com aquele pensamento até de um naturalista. A igreja perdeu credibilidade perante os intelectuais, os homens do pensamento, da filosofia, por causa dos abusos dos seus sacerdotes. Que eu amei. Depois aí o abuso do poder religioso, já falamos. Aí vem as cruzadas também. Tudo isso fazendo parte de uma política governamental dos dirigentes da igreja. E nesse período que veio as cruzadas, Francisco de Assis, que inclusive participou de um movimento de cruzada, mas não ficou por muito tempo, saiu de lá e se renovou em espírito. A função dele não era ser comerciante, como era o pai, e nem guerreiro, era de ser um intérprete fiel, um imitador literal do Cristo. Então, no período medieval, saindo do período medieval e entrando na Idade Moderna, chegando lá, surge o período do Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Isaac Newton, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes físicos, matemáticos. Mas Newton, mesmo sendo tão inteligente, do maior cientista, na nossa opinião, era um homem religioso, era um homem teólogo. Newton era físico e era teólogo. De 100% que Isaac Newton escreveu, 90% foi teologia, 10% foi ciência. Pouca gente sabe disso. E veio o Renascimento. A arte, a fé em declínio, a fé católica em declínio, mas a arte em ascensão. E veio o período da transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Um período que vem Martinho Lutero, que vem mudar, fazer com que a mensagem de Jesus chegasse até outros povos. A função do protestantismo foi popularizar as Escrituras. Lutero transformou, ele traduziu a Bíblia, que só se entende em latim, para o alemão. Depois, outros idiomas. Graças à reforma protestante, nós temos hoje acesso às Escrituras. Eu sou de um tempo que eu fui coroinha, onde o padre só falava em latim, eu não entendia quase nada. E de costas. Eu era coroinha e adorava balançar o sino. Era o meu momento de glória. Fazia aquilo para chamar a atenção. E ele... Aí depois, eu me lembro até quando o padre dizia assim, o Senhor esteja conosco. Antes era, e contigo também. E eu acompanhei, eu vi aquela transição. Ele está no meio de nós. Já viram isso? Então eu sou do tempo de contigo também. E a missa era rezada de costas em latim. E eu fazia de contas que entendi, com 11 anos. Então, é a transição que devemos à reforma luterana. Calvino, tantos pensadores que deram suas vidas, e Lutero era sacerdote católico. Se não fosse ele, outros iriam. E há um livro chamado As Marcas do Cristo, do professor maravilhoso Hermínio Miranda, um dos maiores escritores espíritas. Ele defende uma tese de que Lutero seria a reencarnação de Paulo. As Marcas do Cristo, 2 volumes. Eu também li quando eu tinha 12, 13 anos. As Marcas do Cristo, de Hermínio Miranda, é uma tese que ele prova todo o comportamento, características psicológicas que Lutero foi a reencarnação de Paulo. Então Paulo teve que reencarnar para abrir mais ainda o pensamento cristão. Depois vem a famosa Revolução Francesa marcando a Idade Contemporânea, com o Iluminismo, o pensamento de fraternidade, de liberdade, o pensamento libertador de uma sociedade que deveria ser justa e igualitária. A França é o berço da sociologia.
Os grandes pensadores da sociologia nasceram na França. E a partir daí, nesse período do século XIX, vem Allan Kardec. E outros pensadores, Gabriel Delane, Leon Denis, Victor Hugo, vem o século dos pensadores e da doutrina espírita. Aí vem Kardec explicando os fenômenos. O Espiritismo nasce e vem organizar o pensamento cristão. O Espiritismo não é uma religião, é a religião. Não é uma ciência, é a ciência. E não é uma filosofia, é a filosofia do Cristo. O Espírito de verdade representa o Cristo. E foi esse o pensamento diretor do Espírito de verdade que nos traz a promessa cumprida do Consolador. Consolar o quê? Pensamento, compreensão, sentimento, amor. E aí vem o último capítulo, o Evangelho do Futuro. A religião do futuro não será o Espiritismo, mas todas as religiões do futuro terão o Espiritismo como fundamento. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Todas as religiões terão que entender as leis morais, o processo da reencarnação, o estudo da mediunidade, todas elas, o budismo, o catolicismo, todos os pensamentos, segmentos religiosos terão de evoluir, sob pena de ficarem para trás. É evidente que todos aqueles espíritos que vieram retornaram, mas alguns permaneceram. A maioria voltou para a constelação de Capela. Outros evoluíram e não precisavam mais reencarnar, mas alguns ficaram. O que diz respeito o livro A Caminho da Luz? A humanidade caminha para a luz, sob a direção de Jesus. Os séculos são degraus da evolução espiritual, séculos e milênios. A humanidade não caminha para a sombra. Esse planeta ele é muito bem controlado. Isso aqui não está ao acaso, ou entregue à sorte, ou à boa vontade, ou à má vontade do ser humano. Há um controle muito forte, comandado por Jesus, sob orientações do nosso Pai. Esse livro é um grito, é um chamamento, para que nós nos preocupemos, não em sairmos daqui não mais reencarnarmos, mas em permanecermos aqui. Tanto que Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, ficarão mais tempo aqui nesse planeta. A Caminho da Luz é um chamamento, tal qual o chamamento de Isaías, de Joel, de Malaquias, de João Batista, de todos os profetas, de todos os médiuns, de todos os grandes religiosos, heróis, pensadores. O objetivo desse livro é fazer com que nós sintamos que esse planeta está muito bem organizado, controlado, supervisionado. E ai de quem provoca o escândalo. E ai de quem causa o escândalo. E ai de quem desrespeita essas leis poderosas do Pai. Emmanuel, que é o sacerdote divino, ele vem para nos chamar, para nos, de uma forma tão suave, tão bela, tão poética, ao arrependimento, ao despertamento, à compreensão. Primeiro despertamento, depois arrependimento, depois mudança de comportamento. Então, vamos aproveitar esse mês para estudarmos com reflexão a respeito dessa obra sublime. Não é para ler e esquecer, de vez em quando dá uma lida, para renovar as lembranças, as boas memórias. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa, cada vez mais, nos envolver em gratidão, sermos sempre gratos a Deus por tudo que Ele nos legou, por essa bênção. E vamos fazer de tudo para ficarmos com os nossos entes queridos.
Eu não quero me perder da doutora Laudelina, não. Pensou, ela vai para o planeta melhor, ela fica aqui e eu vou para um planeta pior. Olha que horror. Né? Então, nós temos que continuar aqui. Vamos lutar para ficarmos com os nossos entes queridos aqui, outros que estão encarnados em outros lugares. Ninguém quer sair daqui para morar em um lugar pior. Não é? Ninguém, mas o objetivo não é ficarmos aqui. O objetivo é sairmos desse ciclo reencarnatório e buscarmos a evolução já no plano das colônias espirituais. Se existem trilhões e trilhões de galáxias e planetas, existem infinitos e infinitos mundos espirituais. E como nós somos espíritos, nós temos que ser os herdeiros do Pai. Ou seja, nos aproveitarmos dessas bênçãos maravilhosas. Acima de tudo isso, é o nosso Pai. Precisamos amar cada vez mais a Deus. Amar até chorar. Amar até chorar. E sentirmos a presença dele em nossas vidas. Muita paz a todos e até a próxima. Nós agradecemos enormemente você, que em pouco tempo nos colocou aqui o desenrolar dessa humanidade. Não posso mais